Muito bem, nós estudamos a primeira parte do capítulo 18, onde nós vimos um pouco sobre a hospitalidade de Abraão, que recebeu em sua casa aqueles homens que aparentemente para Abraão eram apenas alguns viajantes, alguns visitantes, mas depois de recebê-los em sua casa, um destes homens fala com ele, ele percebe que é o Senhor, e este homem renova o voto, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, falando sobre o nascimento do seu filho, a respeito da sua vitalidade ainda para gerar filhos. Sara se ri daquilo tudo, eles identificam o riso de Sara, o Senhor repreende Sara por estar rindo, com medo do que estava para acontecer, e confirma então a aliança. E nessa segunda parte, Deus anuncia a destruição de Sodoma a Abraão. E aí acontece algo interessante, porque a sequência do capítulo 19, ela é exatamente o que acontece a partir do que está aí neste versículo 18. Porque a partir do versículo 18, dois daqueles homens, que são dois anjos, vão para a cidade de Sodoma para conferir se os clamores que tinham subido diante de Deus correspondiam exatamente ao quadro de devassidão que estava estabelecido em Sodoma. E então, aquilo que acontece a partir do versículo 1 do capítulo 19 é a continuação da história a partir dos relatos daqueles dois homens, que na realidade são dois anjos que vão até a casa de Ló. Mas a partir aí do versículo 20, nós temos o Senhor, e um daqueles anjos, então, nós sabemos a partir desse texto, um daqueles três homens era uma própria teofania, uma manifestação divina a Abraão. E então o Senhor continua com Abraão e continua conversando com Abraão. E nessa conversa com Abraão, ele conta o que estava para acontecer em Sodoma, e aí Abraão começa a insistir com essas perguntas que trazem para nós a grande lição desse texto. Alguns fatos que precisam ser citados só para não pairar dúvida. Alguém poderia perguntar assim, mas por que o Senhor precisava mandar dois anjos para ver o que estava acontecendo em Sodoma? Será que o Senhor não sabia? Bom, é claro que o Senhor sabia, porque o Senhor é onisciente, ele tem conhecimento de tudo. Estes anjos que ele envia lá, eles vão ser protagonistas de um outro evento que nós vamos ver no capítulo 19, que marca de forma factual a maldade daquela cidade e expõe aquela cidade de tal maneira que a ira do Senhor ainda se acende sobremaneira sobre ela, porque estes dois anjos que vão até lá, eles vão ser alvo do assédio dos homens daquela cidade, ao ponto que o próprio Ló chega a oferecer suas filhas para os homens da cidade, para que eles não façam nenhum mal com aqueles dois homens que Ló também entende ser anjos do Senhor na sua casa. Mas essa é a história que nós vamos ver nas próximas semanas. Mas Deus sabia, sim, do quadro de Sodoma e Gomorra, e Deus continua falando então com Abraão, enquanto estes dois anjos vão lá, mas não porque Deus precisava de esclarecimento. Isso é para que se cumprisse aquilo que Deus já tinha planejado nessa história. A continuação do texto também ela vai descrever que o Senhor, que no início aqui você tem uma aparente dúvida, do Senhor com aqueles anjos. Olha, ocultarei de Abraão, porventura, o que estou para fazer? Essa interrogação parece dar uma ideia de que Deus estava na dúvida, mas é óbvio que dúvida é algo que não cabe na personalidade perfeita de Deus. Então, o que Deus está fazendo aqui sabe quando você tem dois amigos com você, dois parceiros seus, que sabem do seu plano, e você tem um terceiro que não sabe. Então você começa a falar sobre o que você vai fazer,
com os seus amigos, aquilo que você tinha planejado, e tem um ali do lado que não está por dentro da história, né? Então ele começa a falar com os anjos que eles tinham que ir até Sodoma, e fala: bom, mas eu vou fazer isso, não vou contar nada para Abraão. Não, Abraão, vem aqui. E aí ele começa: você vai ser pai de uma numerosa nação, e como pai de uma numerosa nação, você vai ter que dirigir essa nação na justiça e no juízo. Você vai ter que ensinar essa nação a praticar a justiça e o juízo. Então eu vou mostrar para você o que eu estou prestes a fazer com uma nação que não ama a justiça e nem pratica o juízo. Então a ideia é que Abraão é convidado ao conselho aí do Senhor para ver como Deus odeia o pecado, a injustiça, a maldade. E então Abraão aqui, ele é elevado a um status superior. Ele não é apenas aquele receptor da promessa da aliança, mas agora é como se ele fizesse parte do conselho do Senhor. O Senhor trouxesse ele para dentro daquele conselho. E então Abraão ali, muito humildemente, vai tomar conhecimento, e como ele sabe do seu sobrinho que está lá, ele vai começar a conversar com o Senhor, como quem está numa mesa de conselho, e falando: olha, mas suponhamos que o Senhor encontre lá 50 homens, o Senhor vai continuar a fazer isso? O Senhor vai destruir a cidade? E aí começa essa conversa que a gente vê, eu acredito que em Gênesis é um dos textos mais bonitos de Gênesis, essa conversa de Abraão com o Senhor, intercedendo pelo seu sobrinho, pelo povo daquela cidade também. Então, este é o relato aí, resumidamente, do capítulo 18. Então, há uma separação entre os três homens, um que é uma teofania, a manifestação de Deus fica com Abraão, e os outros dois são dois anjos, vão para a casa de Ló, e depois nós vamos ver a continuação lá no capítulo 19. Muito bem, a partir do versículo 23 a 25, nós temos uma oração de Abraão. Uma oração que Abraão faz diretamente, frente a frente com o Senhor, com aquela personificação de Deus que estava ali, né? O versículo 23 diz: e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo junto com o ímpio? Isso, embora era uma conversa, nós classificamos isso, os comentaristas classificam isso como uma oração, porque o que Abraão está fazendo é nada mais ou menos do que uma petição ao Senhor, pedindo auxílio, pedindo ajuda, pedindo do Senhor um livramento para aquela cidade. É interessante porque a partir desse ponto aqui, até o final, o que Abraão está fazendo pelo povo de Sodoma, especialmente pelo seu sobrinho, é o mesmo que Jesus faz por nós. É uma intercessão. Quando nós lemos sobre o ministério de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos e depois nas cartas, nós somos informados que o nosso Senhor Jesus, ele é não só o nosso mediador, mas ele é quem intercede por nós. Ele intercede por nós diante de Deus. Ele é quem nos representa diante de Deus. Ele é o nosso representante. Ele leva as nossas necessidades diante do trono da graça do Senhor. E aqui o que está acontecendo é que Abraão está sendo um tipo de Cristo nesse texto, porque ele está fazendo o que Jesus fez por nós. E ele está fazendo isso aqui especificamente pelo seu sobrinho, né? Uma questão que logo de cara, quando a gente olha para esse texto, surge, é a questão da imutabilidade de Deus, tá? Por quê? Porque logo de cara esse texto, você tem Deus, desde o versículo 16, demonstrando que a intenção dele é destruir Sodoma e Gomorra. E aí você tem Abraão, estimulado por aquele momento que ele está na presença de Deus, pedindo a Deus que mude o seu plano, que mude a sua decisão. E aí, esse é um dos textos que as pessoas usam para questionar a questão da imutabilidade de Deus. Por quê? Porque tem uma resposta de Deus, e essa resposta de Deus é sempre que ele muda. Se tiver 50, eu não vou destruir. Se tiver 45, eu não vou destruir. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo. Se tiver 20, eu não destruo. Se tiver 10, eu não destruo.
E aí, alguns vão pegar esse texto e vão dizer, ó, tá vendo? Deus muda sim. Basta que os elementos necessários para a mudança aconteçam, Deus muda. Sempre que a gente faz esse tipo de conclusão, que a gente tira esse tipo de conclusão, a gente está omitindo uma parte do contexto. É igual quando alguém pega aquele texto da oração do rei Ezequias, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, e Deus vai lá e concede mais 15 anos para ele. E as pessoas pegam esses textos para dizer assim, olha, uma oração pode mudar sim os planos de Deus. E o que sempre as pessoas param de observar, porque às vezes uma pessoa com uma ideia fixa, ela não observa o todo, porque ela está com uma ideia fixa numa coisa, ela não enxerga o resto. Né? O que você não observa é que sempre quando acontece na Bíblia uma aparente mudança de Deus aí, você vai ver que o personagem que iniciou a mudança foi o próprio Deus. Vejam só, lá no texto do rei Ezequias, quem envia o profeta para alertar o rei? Foi o próprio Deus que enviou o profeta. Se Deus não tivesse enviado o profeta, o rei não tinha se arrependido, ele tinha morrido exatamente na data que era para ele morrer. Aqui, nessa situação de Sodoma, quem leva Abraão quem estimula Abraão a fazer essa intercessão, é Deus que o convida para dentro do seu conselho para tratar desse assunto. Caso contrário, Abraão não faria isso. Então, quando você ler algum desses textos na Bíblia que você tem uma aparente mudança em Deus, dá uma olhadinha bem detalhada, com bastante cuidado no contexto. Porque no contexto você sempre vai encontrar Deus dando o primeiro passo. Qual a conclusão que a gente chega lá no final? A conclusão que a gente chega no final é que Deus não mudou nada. Deus simplesmente traz ao conhecimento dos homens uma condição em potencial. Se não houver arrependimento, haverá morte. Deus traz uma condição em potencial. A Bíblia está cheia de dizer isso. A Bíblia diz isso do começo ao fim. O salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, se não houver arrependimento, vai acontecer a morte. Mas se arrepender, eu vou dar vida. Eu perdoo. Eu mudo e não faço. Então, o que se conclui é que, desde o princípio, não há uma mudança em Deus. Deus continua sendo o justo que pune o mal com a morte, com a disciplina, com o juízo. Deus não muda. Quem muda nessas histórias todas, na história, aqui não vai acontecer uma mudança, porque realmente na cidade não tinham nem 10 homens justos. Então, por isso a cidade não é poupada. Mas quem vai sofrer mudança, na realidade, são os outros. O rei Ezequias que muda, o povo de Nínive é que muda. Então não é o plano de Deus que muda, são as pessoas. O plano de Deus sempre foi dar mais tempo para Ezequias. O plano de Deus sempre foi salvar Nínive. Porque se não fosse o plano de Deus, Deus não avisava. Se não fosse o plano, fosse destruir, Deus simplesmente deixava com que eles continuassem na mesma condição e eles iam ser destruídos. Então o plano de Deus não muda, porque o nosso Deus é um Deus imutável. O conceito de imutabilidade para nós é um conceito desconhecido. Então, quando a gente fala de imutabilidade, a gente realmente está falando de uma coisa que a gente não entende muito bem, tem dificuldade de entender, porque nós somos mutáveis. E todas as coisas que nós conhecemos no universo mudam. Então, quando a gente fala de alguém que é imutável, realmente é uma coisa que nós não sabemos o que é. A única coisa que nós usamos para descrever imutabilidade é que imutabilidade é o antônimo, é o contrário de tudo que nós somos e conhecemos. Porque até uma pedra, se você observar com o passar de 100, 200 anos, é que a gente não tem tempo para observar, elas mudam. Água mole em pedra dura, tanto bate até que pura. Até pedra muda. Então tudo neste universo muda. Né? Deus não. Então, daí a dificuldade que nós temos de entender esse conceito, que é muito difícil. Para algumas pessoas realmente é uma dificuldade. Isso não significa que para nós é mais fácil. Porque algumas pessoas simplesmente decidem parar nesse debate. Eu não vou debater esse assunto, não vou ficar insistindo, porque realmente é algo que foge ao meu conhecimento. Eu simplesmente aceito. Eu
Eu simplesmente creio nisso, porque a Bíblia diz que Deus é assim. É uma questão de fé. Porque é uma questão de dizer, ó, eu entendo a imutabilidade de Deus, aí eu vou estar mentindo. E nenhum de nós entende isso, porque foge nossa capacidade. Nós apenas cremos. Como nós cremos também no poder eletivo, na soberania divina, em muitos atributos de Deus que escapam à nossa compreensão. Tá? Mas esse texto não é, e é muito longe de ser aqui um argumento para justificar que Deus seja alguém mutável. Deus não é mutável. O que Deus está mostrando através desse diálogo aqui com Abraão é que Deus ama de tal maneira o seu povo, e a justiça e a obediência contenta de tal maneira o coração de Deus, que 10 pessoas, nós não sabemos o tamanho que eram essas cidades de Sodoma e Gomorra, mas o que nós vamos aprender nesse texto, esse texto é um texto de uma única lição. Que Deus ama de tal maneira a justiça, a obediência, a retidão, a santidade, que 10 pessoas que amam a justiça e que amam o juízo e que buscam obedecer a Deus dentro de uma cidade é o suficiente para Deus poupar uma cidade inteira. A gente não pensa nessas coisas. Quando a gente vê calamidade acontecendo por aí, ou às vezes coisas muito ruins acontecendo em determinados lugares, eu sempre lembro desse texto. Esse texto, Deus conversa com Abraão, e Deus, a palavra de Deus, nós não temos motivo para duvidar das palavras de Deus. E Deus diz, se tiver 10 lá, eu não destruo. Você já imaginou que lugar terrível é esse lugar? Sodoma e Gomorra. Não tinham 10 justos. Bom, doutrinariamente e teologicamente nós podemos avaliar isso de várias maneiras, né? Se nós formos pegar o conceito de justiça na Bíblia, nenhuma cidade do mundo nunca teve, exceto Belém, Nazaré e Jerusalém, durante os anos que Jesus esteve vivo, tiveram um justo. Então, teologicamente, nenhuma cidade nunca teve nenhum justo sequer para que Deus a poupasse. Tá? Mas é óbvio que não é exatamente isso que o texto está dizendo, porque aí Deus estaria enganando Abraão falando isso. Porque o conceito de Abraão de justiça é conceito de homem, não é conceito de Deus. Conceito de homem. E naquela época, então, muito menos, que eles não tinham nem a lei de Deus ainda escrita para que ele pudesse se pautar. O que era um homem justo naquele tempo? Segundo o conceito de Abraão. Era um homem parecido com Abraão. Era um homem que temia a Deus, que confiava em Deus e que tentava fazer as coisas segundo a orientação de Deus. Isso era um homem justo. Tá? E é por isso que nós podemos pegar exatamente esse texto e aplicar diretamente para o que nós estamos vivendo hoje. A gente não se dá conta disso porque a nossa ótica da história é a ótica de quem está dentro dela. Mas a ótica de quem está do lado de fora, essas lentes que nós encontramos na Bíblia, as lentes da palavra de Deus nos levam a crer que Deus suporta este mundo do jeito que ele está por causa da igreja. Por causa dos justos, que são aqueles que temem a Deus. Senão Deus já tinha destruído tudo. Porque às vezes pode passar pela nossa mente que Sodoma e Gomorra era um lugar pior do que o mundo é hoje. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Tenho minhas dúvidas. Eu conversei com vários professores meus sobre isso, o que eles acham, e aí realmente há uma divisão de opiniões. Né? Existem aqueles da opinião de que Sodoma e Gomorra chegou numa gravidade tão grande, no estado de imoralidade, que nunca a sociedade depois chegou no mesmo estado de Sodoma. É um grupo que pensa isso. Já tem um outro grupo que acha que não. Sodoma e Gomorra já até foi superada por outros lugares. Deus só não fez o mesmo por causa do que está nesse texto aí. Destas perguntas de Abraão. Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 10. Mas é uma coisa para a gente pensar. Okay? Mas vamos no texto aqui, que a gente vai extrair então essas lições. Em linhas gerais, essa intercessão de Abraão tem para nós esta lição importante. O ponto é oração
muda as coisas. Isso é o ponto que aparentemente a gente encontra aqui. Isto é uma pergunta, isto é uma afirmação. O que nós podemos pensar sobre isso? É claro que oração não muda Deus, mas oração muda sim a nossa realidade. Oração não muda Deus, mas oração muda a minha vida. Oração muda o contexto em que eu estou vivendo. Muda a situação do lugar onde eu estou. Se não fosse assim, não haveria necessidade nenhuma da gente orar. Mas oração é uma ferramenta que o próprio Deus ordenou que nós usássemos. A Bíblia nos ordena orar. A Bíblia nos mostra exemplos do quão importante é a oração. E a única ferramenta que Abraão tinha naquele momento, quando Deus notifica que vai destruir Sodoma, ele lembrava do seu primo Ló. E é interessante sobre isso, porque Abraão não era uma pessoa rancorosa, né? Porque se você lembrar, eles tiveram a opção de fazer uma escolha sobre para onde ir. Eles tinham que separar, porque as famílias e os rebanhos eram grandes demais e o lugar onde eles estavam não suportava. E aí, Ló, por uma questão de idade, né, por uma questão de honra, ele deveria ter oferecido o melhor lugar. Mas ele faz a escolha do melhor lugar. O lugar onde as planícies... Eu lembro da escola dominical até hoje, quando eu era pequenininho, eu lembro das professoras contando, né, colocavam uma imagem com uma planície verdinha, com um lago, com tudo bonito para o lado de Sodoma e um deserto para o lado da Palestina, para onde Abraão foi. Só por isso aí, Abraão já podia sentir no coração alguma coisa contra Ló e falar, problema dele. Ele não escolheu ficar lá? Agora aguenta as consequências. Mas Abraão não era assim. Se você lembrar, Abraão também entrou numa divergência política grande e enfrentou Quedorlaomer para que Ló não ficasse sequestrado nas mãos de Quedorlaomer. E então Abraão teve que se indispor com muita gente naquela região. Graças a Deus ele foi vitorioso, mas ele se tornou persona não grata de muitos reis naquela época por causa dos habitantes de Sodoma que ele ajudou a salvar naquela circunstância. E agora, pela segunda vez, ele tem que salvar e interceder pela pessoa de Ló, pelo seu sobrinho. Mas Abraão faz isso. E alguns comentários dizem até que o que Deus estava fazendo ao trazer Abraão para dentro daquela conversa com os anjos era estimular Abraão para interceder. Ele estava contando para Abraão e, óbvio, Deus sabe de todas as coisas, Deus já sabia qual seria a reação de Abraão, e o que Deus queria fazer é estimular Abraão a orar, a falar, a interceder, exatamente para que Abraão fosse para nós um exemplo de intercessão e um exemplo de alguém que, por amor, tenta de alguma maneira salvar uma pessoa amada, como Abraão está tentando fazer com Ló. Podemos entender que Deus, em seu divino conhecimento e sabedoria, sabia que Abraão iria interceder por seu sobrinho. E as ações do Senhor, elas parecem supor e ao mesmo tempo convidar Abraão para aquele momento de intercessão, para aquele momento íntimo. E aqui nós temos uma lição para a nossa vida. As circunstâncias, muitas vezes Deus vai, eu não digo permitir, eu vou falar impor. Muitas vezes na nossa caminhada, Deus vai impor circunstâncias ruins para nós, exatamente para nos fazer orar, para nos fazer pedir. Exatamente. E você sabe que eu tive lá no hospital, eu e a Cidade estivemos lá no hospital com a Márcia, um pouco antes do falecimento do Enzo, e ela falou, eu não falei nada, porque normalmente você já espera que o pastor vai dar uma cutucada, né? Eu não falei nada, ela falou, pastor, eu sei que isso foi um puxão de orelha de Deus, porque eu me afastei desde quando nasceu Yasmin, eu não fui mais, eu já entendi tudo, eu sei, agora eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu entendi. Então, Deus impõe na vida da gente circunstâncias para nos fazer lembrar dele, para nos fazer quem é que está no comando, para nos fazer lembrar da importância da oração. Porque quando as coisas vão andando muito a nosso favor, a gente vai ficando tão tranquilo que a gente vai deixando de lado coisas que são importantes.
E então, em algum momento, Deus está lá e interfere para tirar. Na vida de Abraão estava tudo ótimo. Ele tinha a confirmação de que ele ia ser pai de uma numerosa nação, aliança, estava muito confortável, está tudo na vida dele. Deus traz alguma coisa para ele para provocá-lo à oração, provocá-lo à intercessão. E é o que ele faz, é o que cabia a Abraão fazer naquele momento. É outro aspecto também. Às vezes, em determinadas circunstâncias, você não tem nenhuma outra coisa que você possa fazer a não ser orar. E nessa situação aí, Abraão não teve o que fazer. Porque quando o problema era com Quedorlaomer, Abraão se dispôs, pediu orientação de Deus, chamou o povo que ele conhecia e vamos para a guerra. Mas aqui não é Quedorlaomer que decide ir contra Sodoma e Gomorra. É o próprio Deus. E aí, de novo, tem outros aspectos para a nossa vida. Tem circunstâncias da vida, e nós somos crentes, você que crê em Deus, você sabe, eu sei, nós sabemos. Tem circunstâncias da vida que fica nítido quando começa a acontecer que é Deus. E não adianta lutar contra pessoas, não adianta você começar a discutir com gente, porque não tem nada a ver com gente. Quem está passando sabe que é Deus. Eu já passei por circunstâncias assim. Você vê um monte de coisa dando errado. Quem está perto de você começa, viu, será que se você fizer tal coisa não resolve? Ou será que se você falar com fulano, mas a gente que está dentro, você lá no fundo, você sabe, não adianta falar com ninguém. Porque a questão não é com pessoas. A questão é com... E aqui Abraão está fazendo isso. Abraão está falando com Deus, falando em oração. Oração muda as coisas. Oração não muda Deus, porque Deus é imutável. Mas oração muda. Muda as circunstâncias ao nosso redor, muda o nosso coração, muda as coisas, mesmo físicas, ao nosso redor. Oração muda. Porque Deus atua. Porque nós estamos falando com o Senhor de tudo. Ele é o Deus da prata, Ele é o Deus do ouro. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que faz coisas extraordinárias acontecerem. Já fez tantas vezes e continua fazendo. O que é forte demais para resistir a um comando de Deus? Por isso a oração é importante. E Abraão está usando a mais poderosa ferramenta que ele tinha para lidar com essa circunstância que ele tomou conhecimento. E essa ferramenta é a oração. A oração produz uma mudança real no modo como as coisas acontecem ao nosso redor. A oração produz uma mudança real na maneira como nós encaramos as coisas ao nosso redor. Vou contar uma experiência fresquinha de hoje, na hora do almoço. Nós começamos lá, eu quero até que vocês orem por isso. Nós passamos no médico lá e a gente está com uma preocupação muito grande com o Caleb por causa de peso. Eu convivo diariamente com ele, eu sei que ele em festa de aniversário, eu sei que ele abusa, mas em casa ele não come para tudo isso que ele é. Então a gente tem feito alguns exames, dado algumas orientações, passamos no médico em São Paulo, um outro endócrino, e aí o endócrino conversou com ele, conversou com nós três, conscientizou e falou, agora você vai fazer dieta mesmo, não tem a coisa. Aí passou o final de semana. O que eu estou falando para vocês aqui, vocês por favor não comentem com ele, tá? Porque senão ele fica tenso com essa história. Mas orem, por favor. E aí passou lá uma dieta lá e tal, e nós passamos aí o final de semana com visita em casa, obviamente não dá para começar. E aí o dia D era hoje. De hoje, e a dieta dele é uma dieta muito restritiva. Eu combinei com ele, e eu e a Sibeli vamos entrar juntos, então vamos fazer exatamente a mesma. A Sibeli vai virar um palito, né? E vai me ajudar também, vou perder peso mais um pouquinho. E aí chegou na hora do almoço, e o almoço dele é 2 copos de suco, meia hora antes, natural, sem açúcar. Antes de comer a comida, um prato cheio de salada, e depois a comida, que daí é um pouquinho de nada de comida. E aí nós tomamos o suco, nós dois, né? Um bocado de suco já enche de suco, não tem como a pessoa ficar com fome. E ele não gosta de algumas coisas. Tomate, ele não põe tomate na boca nem por um decreto. E arroz puro, ele reclama. Beterraba, ele não suporta. E hoje o cardápio era arroz, umas beterrabinhas lá e uma carne.
E a salada, que tinha que ter muita salada com folha e tomate. Antes eu falei, Cacá, vamos orar. A gente sempre ora antes da refeição, mas hoje, nossa oração especial, né? Pedir para Deus, para a gente ficar contente com essa comida e para a gente comer e para acabar a fome. Eu falei, você vai fazer oração. Aí ele foi, fez oração. Aí eu pus a salada, ele olhava assim com aquela cara de desespero, olhando para aquele pratão de salada. E aí eu pus lá também, começando a comer um pouquinho. Nossa, pai, até que tá bom essa salada. É que gostosa a salada mesmo, olha. Nossa, eu nunca fiz uma salada tão boa como essa. E eu só ouvindo, né? Aí um pouquinho pôs lá 2 colheres de sopa de arroz. A carne e as beterrabas. Pai, você sabe que eu não gosto de beterraba? Eu falei, tá bom, você não come. Nossa, pai, essa beterraba tá gostosa hoje, né? O que você pôs nesse arroz que está com um tempero diferente? Eu falei, filho, ó, que temperou nossa comida hoje foi a oração. Nós pedimos para Deus fazer a gente gostar do que a gente está comendo. Está vendo? Deus, eu estou comendo tudo com gosto. A oração muda as coisas. Sem dúvida disso. Até o sabor da comida muda. Para quê? Que a gente se satisfaça, feliz, mesmo num ambiente restritivo como o dele, né? Eu sei que vai ter momentos de crise, né? Hoje foi só o primeiro dia, mas estou contando para vocês porque foi uma experiência da hora do almoço, de uma coisa que podia ser muito ruim e no final foi muito boa, foi muito gostosa. Por quê? Não é que eu mudei nada, o tempero é o mesmo que eu uso sempre. O que mudou foi a oração, que mudou o paladar, mudou o sabor da. Então, oração é isso que é oração. E a gente tem que parar com essas orações mecânicas que a gente faz, que é oração decorada, né? Na hora do café, na hora do almoço, de noite, na hora de dormir. Oração que, se você dormir, a boca faz a oração sozinha, porque já está tão acostumada. Não precisa ser sincero, falar de Deus, o que a gente está precisando realmente, abrir o coração e ver essas mudanças, porque Deus realiza essas mudanças ao nosso redor, inclusive sobre esse assunto. Orem por nós para dar certo. O caso do Caleb é uma questão de saúde séria. Ele tem 12 anos de idade e, embora ele seja grandão, ele não está só fora da curva na altura, está fora da curva no peso e muito, né? Então, por favor, orem por isso. Mas um exemplo aí, um testemunho que eu estou dando de que oração muda. Você não pode ter dúvida. Muda coisas pequenininhas e muda coisas grandiosas. E a circunstância que você está vivendo, que eu estou vivendo, que todos nós vivemos, são circunstâncias provocadas por Deus para nos provocar a oração. Seja por nós mesmos, seja intercessão por outras pessoas, como a Simone colocou. Há quanto tempo a igreja não se unia tanto na intercessão por uma pessoa como se uniu agora pelo Enes? E Deus já tinha nos seus decretos uma decisão tomada, mas nós mudamos, né? A decisão de Deus não mudou, mas nós mudamos. A Márcia mudou, o Fernando mudou. Então, a gente tem que observar isso. E então, tudo isso que aconteceu foi algo de Deus para gerar as mudanças que nós precisamos. Deus não tem que mudar nada, mas nós precisamos. Ok? Um segundo aspecto que nós aprendemos nessa história, nessa lição geral aí, é que Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com o seu povo de tal maneira que, em primeiro lugar, tolera aquele diálogo de Abraão. Que é um diálogo que você vai ver. É um diálogo que passa da medida, né? Ele começa: Senhor, me perdoe, me desculpe, a minha ousadia de fazer essa pergunta para o Senhor, mas se tivesse 50, o Senhor deixa de destruir? E Deus responde. Aí já na segunda, Abraão já percebe que ele está abusando. Ele fala: ó, Senhor, não se ire contra mim, né? Não fique irado comigo, mas eu vou perguntar, se faltar 5 para 50. E olha, todas as vezes ele vai usar termos assim, né? Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar. O versículo 29, e se porventura houver ali 40, versículo 30, não se ire o Senhor. Versículo 31, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Versículo 32, não se ire o Senhor. Abraão sabia que o que ele estava fazendo era quase que abusivo, né? Ficar naquela insistência com Deus.
Por que Deus suporta essa insistência desse diálogo de Abraão, quase que com um tom impertinente, o tempo inteiro perguntando a mesma coisa e reduzindo, quase que uma negociação, sabe aquele negócio de, olha, quanto custa? Custa tanto, eu te dou tanto, não, tem que ser tanto, eu te dou tanto. É uma negociação, a impressão que dá que nós temos é que Abraão está fazendo um negócio, uma negociação com o Senhor. Esse texto mostra o quanto que Deus é gracioso com o seu povo e o quanto Deus se preocupa com o seu povo. Ele ama e se importa de tal maneira que uma cidade inteira pode ser poupada se tiver gente realmente dedicada e que ame ao Senhor. Então perceba a sua importância dentro da cidade de Itapeva, por exemplo. Cada um de nós é importante. Porque na matemática de Deus, 10 pessoas piedosas dentro de uma cidade é o suficiente para que Deus não derrame sua ira. E nós temos que pensar então que o nosso papel, quando Jesus diz que Ele nos chamou para ser sal e luz, o Senhor está falando disso. O Senhor está falando disso. Cada um de nós tem um papel muito relevante dentro de uma cidade como essa. Não só esse papel de ser referência para os outros, mas o papel de ser, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, ter um motivo de salvação para o povo. Porque se um dia a impiedade dessa cidade chegar a tal ponto que Deus não suporte, a única coisa que estará entre a destruição dessa cidade e Deus são 10 pessoas piedosas, no mínimo. Pelo menos 10 pessoas piedosas. A pergunta que a gente faz, sempre quando eu já li esse texto várias vezes, e a pergunta que a gente faz nesse texto é: será que se Deus olhar para nós agora, Ele vai encontrar essas 10 pessoas piedosas? Segunda pergunta: será que eu sou uma delas? Será que nós somos essas pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Se Deus olhar do céu para essa nossa cidade, Ele vai ser capaz de poupar a cidade por causa da nossa presença. Isso significa ser sal e luz dentro de uma cidade. 2 Pedro 3, versículo 9, diz algo interessante, porque esse texto diz que Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus sustenta a sua ira, Deus tolera a impiedade dos homens até o limite máximo, para que todos possam se arrepender. E essa história dessa cidade, que nós vamos ver no capítulo 19, é um grande exemplo disso. Deus, sem dúvida alguma, deixa claro nesse texto que Ele se preocupa com o seu povo, e por causa do seu povo, Ele salva uma cidade, Ele salva uma nação. Um terceiro aspecto que a gente pode ressaltar aí de lição para a nossa vida é que o povo fiel é um instrumento para abençoar aqueles com quem Ele vive. Então, dentro de uma cidade como essa, você é um instrumento de Deus para abençoar essa cidade. Porque as pessoas dessa cidade podem ter uma vida melhor, mesmo que elas ainda não sejam convertidas por causa da nossa presença. É interessante que quando a gente estuda um pouquinho da história da civilização humana, algumas coisas mudaram muito a partir da entrada do cristianismo no mundo. É óbvio que também o cristianismo distorcido trouxe muitos prejuízos para a sociedade. Mas sempre que o cristianismo foi vivido de forma genuína, houve um avanço e um progresso imenso da sociedade. Num primeiro momento, quando o cristianismo começou a ser propagado nos 3 primeiros séculos, a maldade e a violência de um império começaram a ser aplacadas, porque a palavra de Deus, o evangelho proclamado, tornava as pessoas mais dóceis. Então aquela perseguição do Império Romano contra os cristãos, que podia muito bem ter gerado uma guerra civil, uma rebelião, uma revolta, ao invés disso gerou mártires. Porque são homens e mulheres que estavam dispostos a morrer por Cristo, mas não tinham disposição nenhuma de matar por Cristo.
Depois, quando você tem o período da reforma, quando os reformadores retomam o verdadeiro cristianismo, existe avanço na política, existe avanço na ciência, existe avanço na educação, principalmente na educação, na formação das pessoas, existe avanço de todos os aspectos possíveis na sociedade. Aliás, todos os países que são de origem, de formação protestante, não é todo, não vou usar o termo cristão, porque infelizmente não são todas as religiões cristãs que levam a sociedade a um avanço. Tem religião cristã, por exemplo, que propaga a pobreza e a miséria. Eu vou dar um exemplo disso. Quando o nosso país, por exemplo, foi colonizado, o nosso Brasil foi colonizado por uma linha dentro do catolicismo, que era uma linha que faz voto de pobreza. Então, o nosso país foi colonizado com um pensamento de que proximidade com Deus, e para demonstrar que você é um cristão verdadeiro, você tem que ser paupérrimo. Já perceberam isso? E a gente duvida do cristianismo de gente que tem uma condição melhor? A gente duvida que se uma pessoa ficar estudada demais, estudou muito, tem muito título, vai se afastar de Deus. Esse é o pensamento da coletividade no nosso país. Ficou rico, vai se afastar de Deus. Agora, isso não foi extraído do cristianismo. Não foi mesmo. Isso é extraído do modelo franciscano de vida. Você tem que viver na ignorância e tem que ser pobre. E isso é a marca de um verdadeiro crente. Calvino, lá em Genebra, dizia o contrário. Cristãos, uma das marcas da bênção de Deus na vida deles é que eles prosperam no que fazem. Não é teologia da prosperidade. Mas se eles começam a estudar, eles vão ser bons estudantes. E vão longe. Eles começam a trabalhar, eles vão ser bons trabalhadores, porque eles vão trabalhar com excelência. Ele se torna um empresário, vai ser um bom empresário, porque ele não vai roubar ninguém. Então não tem nada de teologia da prosperidade. É resultado de muito esforço e muito trabalho. Então, se você... Padrão. Se você olhar Genebra ainda é um modelo até hoje. Se você olhar as cidades da Europa que foram todas de origem protestante, algumas presbiterianas, outras anglicanas, mas são cidades extremamente prósperas. Você viram o ranking lá hoje? Dinamarca, Finlândia, fantástico aqui. Né? Os Estados Unidos, um país colonizado por presbiterianos. É a maior potência mundial, ninguém duvida disso. Quem assistiu a posse lá do novo presidente, você vê que aquele negócio parece que é a posse do governo do presidente do mundo. Com tanta glória, pompas e circunstâncias. Eu gostei de não sei se, porque tem muito factoide nessas redes sociais, mas eu li uma lá que o Trump falou que e o país dele precisa de pastores que falem com autoridade, porque o que o país dele mais precisa é do cristianismo, não da visão progressista. Não sei se ele realmente disse isso, mas se disse, palmas para ele. Entendi. O vice do presidente Trump, o vice é um presbiteriano legítimo, muito crente. Governador, já foi governador, senador. Eu tenho colegas de lá que dizem que muitos dos votos, mais da metade dos votos que o Trump recebeu por causa do vice. Porque é realmente uma pessoa de um caráter tal. Não sei se a gente está de longe, é difícil interpretar tudo que acontece lá. Mas são países de origem protestante. Tá? São países que foram colonizados por protestantes, calvinistas principalmente, você tem potências mundiais. Por quê? Por que isso? Porque aonde as pessoas vivem o cristianismo genuíno e verdadeiro, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E Deus abençoa o povo, mesmo os que não são, por aqueles que são. Então, quando você estuda a história da civilização, você vai ver que a civilização, o mundo civilizado, ele tem o antes e o depois do cristianismo. Até o momento da entrada do cristianismo,
especialmente pelos eventos da época da vinda de Cristo Jesus, você tem um mundo marcado pela barbárie. A partir de lá, o mundo vai ser marcado pelo civismo. Começa a civilização. O cristianismo civilizou o mundo. Não estou dizendo que o cristianismo, em alguns momentos da história, não tenha praticado atos cruéis. Estou dizendo isso. E, infelizmente, pela distorção da verdade, acabaram cometendo erro. Né? Mas estou dizendo que aonde o cristianismo entrou, veio junto com o cristianismo a civilização, o civismo, a modernidade, o avanço, o progresso. Porque é isso que o cristianismo verdadeiro faz. E aqui Abraão, lá no início da história, dá um exemplo disso. Porque nesse diálogo aqui com o Senhor, Deus mostra que Ele poupa um povo inteiro por causa da presença de um fiel, de alguém que é temente a Deus. E então imagine quantas vezes muitas nações do mundo já foram poupadas da destruição por causa da presença do povo de Deus. Por causa da presença. E assim, nós podemos concluir diante disso daqui, especialmente usando esse versículo 33, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou ao seu lugar. Quando Abraão terminou aquela oração, aquela intercessão com o Senhor, ele saiu da presença do Senhor. Em sua mente, ele havia feito o que devia e o que podia fazer para preservar a vida de Ló. E ele presumiu que deveria haver pelo menos 10 justos em toda a cidade. Quando nós saímos da igreja, nós precisamos sair com a consciência de que a gente fez o que a gente pôde fazer. Quando a gente sai do nosso trabalho, a gente deve sair com a consciência de que a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance para fazer. Abraão foi dormir sossegado, por 2 motivos. Primeiro, porque ele foi dormir sabendo que ele fez tudo o que ele podia fazer. Ele importunou Deus com aquelas perguntas, tudo que ele pôde importunar. E foi dormir sossegado porque ele presumiu que havia pelo menos 10, porque a família do seu sobrinho era muito grande. Infelizmente, existem aí 2 lições importantes para a nossa vida. A primeira delas é que nós devemos sempre fazer diante de Deus tudo que a gente entender que é dever nosso fazer. E diante dos homens também. Mas a segunda lição é que a gente não deve se enganar com as pessoas. E não deve se enganar com as famílias. E não deve se iludir com números. Mesmo que sejam números de igreja. Eu vejo Ló aqui, Abraão aqui sendo um exemplo, ou nos dando uma demonstração do exemplo de Jesus com a sua igreja. E o profeta diz, quando o Filho de Deus voltar, porventura, achará fé. Nós vivemos numa época que tem muita religiosidade, por tudo enquanto é fé. Mas a questão é, existe fé de verdade? Existe fé. Religiosidade tem para tudo enquanto é fé. Denominação tem aos milhares. A pergunta é, existe esta fé verdadeira? Existe muita coisa distorcida no nosso tempo. O que nós devemos cuidar na nossa vida é para que nós não nos iludamos com os aparentes avanços da nossa sociedade, os aparentes avanços na igreja. Nós precisamos, primeiramente, assegurar nosso coração, nós realmente tememos a Deus. Estamos dispostos a seguir o Senhor, a servir ao Senhor por amor de todo o nosso coração. Eu não posso garantir nada da vida de ninguém. Estou dentro do coração de ninguém para saber. E essa coisa de ficar olhando para ver se pelos frutos dá para saber quem é quem, se iluda com isso. Mas nós devemos ter a consciência de que diante de Deus, diante dos homens, nós fizemos tudo que nos cabia, com Abraão. O resto, assim como Abraão se enganou, estamos sujeitos a nos enganar também. Mesmo que seja com filho, mesmo que seja com gente próxima. Nunca sujeito assim. Mas eu não posso deixar de fazer aquilo que é meu dever.
A relação com Deus é uma relação particular. Cada um. Eu não posso garantir minha esposa, o meu esposo, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, porque o mediador entre Deus e os homens é Cristo. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é a irmã, não é o avô, é Cristo. Então é com Cristo que eu devo manter minha relação pessoal de dependência da mas fulano faz tanta coisa na igreja. Eu conheço tanta gente que já fez tanta coisa na igreja, inclusive pastor, que já foi até pastor famoso. Está no mundo aí. Sem dizer aqueles que o próprio Senhor Jesus disse que no último dia vão chegar, ou seja, cruzaram a vida inteira sendo gente que fez mundos e fundos e vão chegar diante de Deus e vão dizer, Senhor, o Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos aquilo. Então, mas eu não conheço. Então, que a gente fique com essa frase aqui de Gênesis 33. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se do Senhor. E Abraão voltou para o seu lugar. Voltou para a sua tenda, voltou para a sua casa, sabedor de que tinha feito o que podia. Ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor e intercedeu por aqueles que estavam vivendo num lugar perigoso, intercedeu e até importunou o Senhor de tanta insistência. E depois ele voltou para o seu lugar, cuidar da sua vida. Nós temos que lembrar disso. Tem muita gente por aí que pega uma calamidade, e aí eu quero concluir com esse exemplo. Tem gente que pega uma calamidade e fala, está vendo? Cadê a bondade de Deus? Né? Destruiu Sodoma. Quantas criancinhas tinham lá em Sodoma? Quantos idosos tinham lá em Sodoma? Ou vou pegar um exemplo mais forte. Está vendo? Nós oramos tanto e um bebezinho morreu. Deus não é bom? O que um bebezinho fez de mal para Deus tirar a vida? Tem gente que pega o lado distorcido da coisa e aplica desse jeito. Só para responder isso para vocês e para dar subsídio quando alguém te fizer esse tipo de afirmação, e essa afirmação demonstra que, na realidade, quem faz uma afirmação dessa não tem um coração convertido, não ama a Deus e não teme a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e todos, não são só os adultos. Não existe exceção para criança ou para idoso. Porque se criança e idoso fosse exceção para ir para o céu, você mata todo mundo, ou na infância, ou quando ficar idoso. Aí vai todo mundo para o céu. Só não deixa ninguém morrer na vida adulta. Fácil, né? A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem, necessitam, precisam da graça salvadora. Todos. Então veja só. Deus, primeiro, por ser dono, segundo, por ser o justo juiz, ele tem o direito de executar a nação que ele quiser, na hora em que ele quiser, porque todos são cadeiros. E quando um bebê morre, ou quando um idoso morre, embora o idoso a gente já espera pela idade, nós não podemos esquecer que o doador da vida é Deus. Ele dá a vida na quantidade que ele quer dar. E toda a glória seja dada a ele. Lembra do que Jó disse? Olha, nós não recebemos as coisas boas de Deus, não ficamos contentes com as coisas boas que recebemos dele. Porventura a gente tem o direito de ficar chateado ou de não agradecer quando ele nos manda as coisas ruins também? Tudo vem de Deus. E tudo vem de Deus. E se nós sabemos que Deus é bom, então a gente precisa agradecer a Deus pelo que ele faz de bom, também por aquele que ele faz que é bom, mas nós sentimos dor. Sim, foi o que Deus escreveu. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados por Deus antes que qualquer um deles houvesse. Ninguém vai antes e ninguém vai depois. Vai no dia. Agora, por quê? Esses porquês, primeiro, Deus não me deve explicação dos porquês dele. Segundo, a Bíblia me garante que tudo que ele faz coopera o bem daqueles que amam a Deus.
A Bíblia garante que Deus é absolutamente gracioso e justo. Então, ou uma ação pode ser uma ação de justiça, ou pode ser de graça, mas nunca de injustiça. Então eu nunca tenho do que reclamar. Eu só tenho que agradecer. Ou agradecer porque ele foi absolutamente justo, ou agradecer porque ele foi absolutamente gracioso. Mas eu não tenho nenhuma ação de Deus que mereça reprovação. Porque ele é justo, porque ele é gracioso. Nunca é injusto. Então não tenho. É lógico, para todos nós seres humanos dói. Quem vai dizer que perder um filho não dói? Só se você for louco. Mas eu nunca posso atribuir culpabilidade no sentido de maldade a Deus. No sentido de que Deus governa todas as coisas, então é decisão dele, aí sim. Agora, se existem culpas a serem averiguadas e inclusive penalizadas, são as culpas nossas, humanas. Essas merecem. Se houve desmazelo, se houve maltrato, se houve alguma coisa que não deveria ter sido feita, isso precisa ser apurado. Mas de Deus não. É a vida, ela está nas mãos dele. Deus não faz nada de ruim a ninguém. Deus apenas dá pagamento, cada um conforme ele tem de ser. E a justiça é que todos nós merecemos a morte. Todos, mesmo um bebê. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite, obrigado por estarmos aqui juntos e obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus por essa história, por esta oração, a Deus, que é uma oração tão abençoadora, tão importante para a nossa vida, porque é um modelo para nós, ó Deus, do quanto nós devemos diante do Senhor, com insistência, colocarmos, ó Deus, a vida dos nossos queridos em intercessão por eles. Este é um modelo, talvez o primeiro modelo da Bíblia de oração de intercessão, onde Abraão intercedeu por aquela cidade e pelo seu sobrinho Ló. Ó Deus, nos ajude a lembrar, ó Pai, que o Senhor tem nos colocado aqui para ser sal, para ser luz, para ser exemplo, mas também para fazer intercessão. Intercessão por aqueles que estão passando por lutas e aflições, intercessão por aqueles que estão numa circunstância desfavorável, intercessão, ó Deus, pela nossa cidade, intercessão, ó Deus, por outras cidades que vivem momentos dramáticos na sua história, intercessão pelo nosso país. E, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, teu povo, para que haja sempre, ó Deus, no meio do teu povo, gente piedosa, gente que ama o Senhor, e que nós sejamos sempre, ó Deus, um grupo sincero, um grupo amoroso e um grupo piedoso diante do Senhor, dependente da tua graça, do teu favor, para que nesta cidade, ó Deus, a bênção do Senhor esteja derramada e amplamente, ó Deus, difundida por causa do teu povo, por causa das igrejas evangélicas aqui, por causa dos cristãos verdadeiros que habitam nessa cidade. E que, ó Deus, pelo teu povo e por causa do teu amor e da tua preocupação com o teu povo, o Senhor nos conceda dias melhores e dias abençoados nessa cidade. Livra-nos, ó Deus, da violência, livra-nos, ó Deus, da corrupção, livra-nos, ó Deus, da imoralidade, de tudo aquilo, ó Deus, que pode afetar a vida, ó Deus, do nosso povo de alguma maneira. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Pai, de atos punitivos, ó Pai, por causa da impiedade nossa e dos outros, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, e por amor, ó Deus, ao teu povo, por causa da tua graça e misericórdia, o Senhor, ó Deus, livra-nos, ó Pai, de todo o mal neste lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a fé de cada um de nós, cristãos que aqui residimos, de cada um de nós, membros desta igreja, para que sejamos, ó Deus, verdadeiras lâmpadas acesas sobre essa cidade, para que sejamos sal, ó Deus, lançado, temperando essa cidade. Que o Senhor fortaleça nossas famílias, fortaleça nossas casas, ó Deus, para que nós tenhamos, ó Pai, diante do Senhor, sempre temor e amor pelo Senhor e pela tua obra, Pai. Assim pedimos que o Senhor nos abençoe e que nós nos lembremos desse exemplo de Abraão todos os dias da nossa vida. Que nós façamos diante do Senhor e diante dos homens tudo aquilo que realmente devemos fazer, para que só então nós possamos colocar nossa cabeça no travesseiro e descansar em paz no nosso lugar, conscientes, ó Deus, de que fizemos o nosso dever.
E assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe, leve de volta os nossos lares, nos guarde, nos ajude, ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós oramos. Amém.